Saranado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós queremos apresentar diante de Ti nessa noite a Tua palavra, que ela seja fonte nas nossas vidas, fonte de alimento, Pai, de provisão para o nosso espírito. Nós queremos estar atentos àquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas. Queremos que a mais da Tua unção, a mais do Teu fluir, a mais da Tua presença, a mais do Teu poder. Por isso vem derramando, vem liberando. Queremos ser ativados no Espírito para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Amém, querido. Conta-se que 3 jovens, a fim de entenderem melhor uma passagem bíblica citada pelo pastor, aonde ele diz, na palavra, enchei-vos do Espírito. Aqueles 3 jovens chegaram para o pastor e falaram: pastor, me ajuda a entender como é que é isso, enchei-vos do Espírito Santo. Aí o pastor então entregou uma peneira para esses jovens e falou: faz o seguinte, vocês vão até aquele rio, e aí quando vocês encherem essa peneira de água, vocês retornam aqui para falar comigo. E aqueles jovens então foram lá e ficaram tentando encher a peneira de água. É possível, sim ou não, irmãos? Mas eles ficaram lá tentando, E aí eles chegaram à constatação que não dava, não tinha como. E aí eles entre si falaram: acho que o pastor está brincando com a gente, está brincando com a nossa cara. Vamos voltar para ele e perguntar para ele como é que a gente faz então para encher essa peneira de água. Aí o pastor disse: você só conseguirá ter água nesta peneira, meu jovem, se ela estiver mergulhada no rio. Amém? Isso é viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém, irmãos? E a vontade de Deus é essa. Se você deseja viver uma vida cheia da unção e da presença de Deus, não tem como, a não ser viver mergulhado nessa presença. Amém? Mergulhado no relacionamento com Deus. Então quando nós falamos aqui de multiplicar a unção, nós devemos entender que é necessário multiplicar a unção, e só é possível se nós estivermos em plena comunhão com o Espírito Santo. E para isso todos nós somos convidados, amém, irmãos? Porque a unção e o poder de Deus podem crescer e se multiplicar. Talvez você fale: mas eu já vivi muita experiência com Deus, pastor. Será que tem algo mais? Com certeza há mais de Deus para ser liberada sobre a sua vida. Diga aí para o seu irmão, fala para ele: há mais de Deus, há mais unção para ser liberada sobre a sua vida. Quando nós lemos aqui esse texto que está em Ezequiel, nós vemos que as águas, a quais representam o poder de Deus, elas fluem do templo. Ou seja, isso nos dá a entender que essa presença maior, ela flui quando nós também estamos juntos, congregando, buscando ao Senhor. Faz sentido, querido? Então, quando nós estamos aqui reunidos, congregando, participando, orando, buscando ao Senhor, há um fluir maior de vida, há um fluir maior de presença e unção de Deus. Lá em João 7,37, diz que a água que nós bebemos, que é o Senhor Jesus, amém? Que é a presença de Deus, ela se torna de fato um fluir de vida em nós. E a vida que pode fluir de você, amém? As pessoas, elas vivem muitas vezes sofrendo, vivendo aquém do que pode viver, no desânimo, numa apatia, numa tristeza, porque elas não compreenderam ainda que elas têm a vida do Espírito dentro delas. Diga assim: há vida em mim. A vida de Deus, a vida do Espírito. E essa vida do Espírito, ela pode sim ser multiplicada, mas para que essa vida seja multiplicada, eu preciso aprender alguns princípios. Primeiro deles: quantos querem a multiplicação dessa vida em você? Então primeiro,
Eu preciso entender que a unção, ela é multiplicada onde há fome. Diga, a unção é multiplicada onde há fome. Diga aí para o seu irmão, a unção é multiplicada onde há fome. Lá em Atos 10, verso 44, a Bíblia conta que Pedro, ele teve uma visão de um lençol, aonde ali o Senhor colocou ali diversos animais impuros nessa visão, para que ele pudesse entender a mensagem que Deus queria que os gentios recebessem a palavra da salvação. E é interessante então que Pedro, ele é enviado, e quando ele é enviado ali a um homem chamado Cornélio, então ele recebe a palavra. Mas olha o que diz lá no verso 44, ainda Pedro falava estas coisas, ou seja, pregando a palavra, compartilhando a palavra, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Então olha para cá, perceba que Pedro, ele não orou. Pedro não chamou ali, vamos declarar o fogo, a unção de Deus sobre Cornélio. Não, ele só estava pregando a palavra de Deus. E aí é interessante que ele, Cornélio, recebe o Espírito Santo, tem uma experiência com a presença de Deus. Agora, por que Cornélio desfrutou disso? Diga assim, Cornélio tinha fome de Deus. O Senhor, ele se manifesta aonde há fome. Pastor, faz tempo que eu não percebo nada do Espírito na minha vida, parece que eu estou tão vazio, tão fraco espiritualmente. Avalia, você está com fome? Não estou falando que fome de comer, amém? Comida. Eu estou falando fome espiritual. Fome da presença de Deus, fome de fluir a vida de Deus. Então, o problema de alguns é que são crentes há muito tempo, e aí acham que não tem mais de Deus, não tem mais nenhuma experiência. Não, querido, muitas vezes somos nós que estamos limitando o poder de Deus nas nossas vidas. Não limite o poder de Deus, não limite aquilo que o Senhor tem e quer fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Não limite. Há mais do Espírito para ser liberado, derramado sobre nós, mas para isso é necessário que nós tenhamos fome. E uma coisa que nos faz perder a fome é quando tudo para nós se torna comum. Diga assim, a vida no Espírito não é comum. A vida no Espírito, nós precisamos entender que é sempre algo novo de Deus. Só que às vezes nós já nos acostumamos. É que nem, por exemplo, quando uma pessoa ela vai tirar uma carteira de habilitação e essa pessoa ela começa a dirigir. Como que é no começo? Ela é toda detalhista, né? Então ela pensa, ela entra no carro, aí ela coloca o cinto, aí ela pensa lá, né, na embreagem, de colocar na primeira marcha. Então, por quê? Porque ela está ainda, de certa maneira, aprendendo, então por isso ela se torna mais cuidadosa. Mas com o passar do tempo, ela vai se acostumando, e aí então ela já entra no carro e já começa a acelerar, aí depois põe um cinto, né, assim, e aí tá, por quê? Porque já para ela tornou-se algo comum, já pegou ali experiência. Mas olha para cá, não permita que as coisas do Espírito se tornem comum na sua vida. Posso ouvir amém? Os irmãos estão aqui? Alguns ficaram de jejum há bastante tempo, pode ser que ainda estão, né, voltando. Mas há essa vida de Deus em nós, e essa vida de Deus em nós é uma vida sobrenatural. Deus quer nos levar ao sobrenatural, Deus nos convida ao sobrenatural. Por isso nós não podemos nos acomodar e achar que o que tinha para viver, nós já vivemos. Não, há mais de Deus. Sabe, quando há um anseio pelas coisas do céu em nosso coração, o Espírito flui facilmente.
Sabe, quando você vem para o culto falando, Senhor, eu quero mais da tua presença, fala comigo nessa noite. Às vezes a palavra nem falou com um ou com o outro, mas com você falou. Por quê? Por causa da expectativa do seu coração. Faz sentido? Então, a expectativa do seu coração, a fome do seu espírito faz diferença. Lá em Provérbios 16, 26, diz que Salomão chega a dizer que o que faz o homem trabalhar é a fome, né? Olha lá, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Ou seja, o que leva a trabalhar é a fome. Da mesma maneira, o que nos leva a buscar o Senhor, a ter uma vida ativa no Espírito, é a fome que nós temos. Amém, queridos? É ruim ficar com fome? Sim ou não? Naturalmente falando. Nós não gostamos de ficar com fome. Tem gente que quando fica com fome, ele começa a se transformar. Ele é até uma pessoa legal, bem-humorada, mas quando está com fome, ele fica mal-humorado. Ele fica nervoso. Ele começa a dar patada, né? E tal. Por quê? Porque ele está com fome. Alguém é assim aqui? Está com fome e aí vai se revelando. Tem gente que fica irritada com a fome. Tem gente que quando está com fome, ele fica lento, ele fica lerdo. Você fala com ele, ele não entende direito. Por quê? Porque ele está com fome. E aí ele não consegue pensar em outra coisa. Outros, quando estão com fome, chega em casa, eles ficam acelerados, ele já corre direto para a cozinha para preparar algo para comer. Por quê? Porque ele com fome não dá certo. Tem gente que quando está com fome fica sonolento. Vai dormir para ver se o sono alimenta. Então é ruim ficar com fome. Ninguém gosta. Mas há uma fome que nós precisamos ter constantemente. É a fome de Deus. Porém a fome de Deus é diferente da fome de comida. Quando você está com fome de comida, você come e fica saciado, não é assim? Mas a fome de Deus é diferente. Quanto mais eu como, quanto mais eu me alimento da presença do Senhor, mais fome eu tenho. E o inverso é verdadeiro. Quanto menos eu me alimento do Senhor, menos fome também eu tenho. Mas o Senhor quer que você tenha mais fome da presença dEle. Amém, queridos? Porque é isso que de fato faz a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes há coisas que nós passamos, problemas, situações, que é porque nós não estamos vivendo cheios do Espírito, guiados pelo Espírito. Mas o Espírito quer guiar você nesses dias, meu irmão, para tomar decisões certas, para escolher os caminhos certos. Então essa fome, ela vai nos fazer buscar o estágio, a dimensão onde os rios de Deus crescem dentro de nós. Ezequiel 47 verso 5, né? Nós lemos, diz: mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então, é verdade que quanto mais profundo nós andamos com Cristo, mais fome de Deus nós temos. Mais fome de Deus nós temos. Talvez você está aqui nessa noite falando: pastor, eu estou sem fome de Deus. Eu tive no passado, mas hoje eu não tenho mais fome de Deus. Eu estou aqui talvez por uma questão até religiosa. Eu estou aqui por uma questão de programação da semana. Mas o Senhor quer despertar fome no seu coração, querido. Despertar fome no seu espírito. Porque há coisas que você vai viver em Deus de acordo com a fome que você tem da presença dEle. Então quanto mais fome de Deus, mais sentimos o sabor do pão do céu, mais desejamos a vida que Deus tem planejado para nós. Você sabia que Deus tem uma vida para você planejada? Um propósito para você, algo que Deus preparou para você, alinhou para você, mas só é possível descobrir isso se você tem um coração cheio de fome da presença dEle. Aonde em tudo você fala: Senhor, toma a frente, Senhor, me guia, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir.
Agora, é bem verdade que se nós não estamos sentindo intenso desejo da manifestação da glória de Deus, é porque alguma comida está nos alimentando. E que comida é essa? Acredite, querido, ou você come da comida de Deus, o pão do céu, ou você vai comer da comida desse mundo. E esse mundo tem uma comida para nos oferecer. Porém, nós precisamos vigiar, amém, irmãos? Porque a comida do mundo, ela aparentemente pode nos saciar, mas daqui a pouco nós percebemos que ela não nos nutre, que ela não nos alimenta verdadeiramente. Só a palavra de Deus que nos alimenta verdadeiramente. Só a palavra que procede da boca do Senhor, amém? Então você precisa ter fome dessa palavra. Não podemos nos alimentar dos fast foods da vida, né? Que você se alimenta, mas daqui a pouco você já está com fome de novo. Você percebe que aquilo não sustentou você. Então o mundo tem mesas para nos oferecer, sim ou não? Eu estou tão assim envolvido com as coisas da igreja que eu esqueci de futebol hoje. Mas eu fiquei sabendo que hoje está tendo final aí de futebol. Não sou corintiano também, né? E nem palmeirense. Mas é uma comida que o mundo dá? Uma comida que às vezes aparecem para nos tirar da nossa atenção, sim ou não? Há outras comidas que o mundo quer nos oferecer para nos entreter e nos tirar do foco? Sim. Então preciso sempre lembrar, não, eu quero da comida dos céus, eu quero do pão dos céus, eu quero da palavra de Deus, amém, querido? Então, aonde há fome de Deus, quantos estão famintos pelo Senhor? A unção é multiplicada. Aí você olha aquele irmão e fala, puxa, aquele irmão é ungido, né? Mas por quê? Porque ele está pagando um preço. Qual o preço? O preço da unção. E o preço da unção é qual? Fome de Deus. Fome de Deus. Um coração para buscar ao Senhor. Posso ouvir amém? A unção também ela é multiplicada, irmãos, aonde há unidade. Diga assim, a unção se manifesta aonde há unidade. Então é um fato que quando você busca a Deus sozinho, há um nível de unção sobre a sua vida, sim ou não? Mas quando nós buscamos a Deus juntos, é um outro nível de unção. Amém? Nós estivemos aqui orando pela manhã e havia unção, amém, irmãos? Porque nós estávamos juntos, orando em unidade. Então se eu junto a minha unção com a sua, a maior unção liberada sobre as nossas vidas, amém, queridos? Então, evidentemente, Deus nos ouve em nosso quarto, Deus nos ouve quando nós estamos sozinhos, mas acredite, o Senhor espera que nós estejamos juntos como igreja, buscando da presença dEle. Por isso que o Senhor disse que aonde estão 2 ou 3 reunidos no seu, o Senhor está presente. O Senhor está no nosso meio. Então, de certa forma, estar fora da unidade, isso é importante, querido, olha para cá. Estar fora da unidade é como se você impedisse a multiplicação de unção sobre a sua vida. E isso é algo sério. Por isso que você precisa estar envolvido nas reuniões, nas células, envolvido no culto, participando, buscando ao Senhor, porque lá em Atos 5 nós descobrimos que a unção ela está associada à unidade. Vamos ler isso? Olha o que diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e se costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Ou seja, a unção também está associada à unidade. Então fala para o seu irmão, fala para ele aí, eu preciso de você para ter mais unção na minha vida. Amém, querido? Um poder é liberado sobre nós. Um poder é liberado sobre a sua vida quando você se une aos irmãos. Quando você reconhece que não pode estar sozinho, mas precisa estar com outros com você. Uma unção é liberado, o fluir de vida é liberado. Por isso que há pessoas que elas às vezes são até crentes, mas estão sofrendo. Por quê? Porque não está envolvido com a igreja, não está conectado na vida da igreja, e aí perde unção que o Senhor queria liberar sobre a vida dele, sobre a vida dela. Por isso então, qual que é o trabalho do diabo? O trabalho do diabo é
impedir que entre nós haja unidade. Esse é o trabalho do diabo. Quebrar a unidade no meio da igreja, quebrar a unidade na célula, quebrar a unidade entre os irmãos, porque assim, com divisão, nós não avançamos. Nós não fluímos naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Os irmãos estão compreendendo, amém? Eu gosto de um exemplo, porque não há unção onde há divisão. E certa vez, um homem visitou um hospício. E quando ele chegou nesse hospício, pode passar por favor? Quando ele chegou nesse hospício, ele começou a perceber algo. Porque os funcionários foram ali, levando ele para conhecer todas as alas. Alguém aqui já foi no hospício? Eu já fui. E aí, é levado em todas as alas. E aí aquele homem começou a ficar preocupado. Ele falou assim para o funcionário: você não está percebendo que tem um perigo aqui? Porque tem poucos funcionários, mas tem muitos loucos aqui. E se eles se juntarem e bater em vocês, querer pegar a chave para sair daqui, como é que vocês vão fazer? Aí o funcionário disse assim para ele: sabe de uma coisa? Os loucos nunca se unem. Isso é um fato. Se nós entendermos que na igreja precisa ter unidade, nós avançaremos nesse propósito. Mas quem é que não se une? Aquele que é louco, aquele que acha que vai acontecer, a unção fluir, as coisas se manifestarem, sem precisar estar fazendo parte de um grupo. Mas não caminhe sozinho, não viva sozinho. Eu sei, às vezes nós não gostamos de compartilhar um pouco da nossa vida com outras pessoas, somos mais reservados, há pessoas que são mais reservadas, mas é vital. O Senhor morreu pela sua igreja, então Ele espera que nós vivamos como uma família espiritual, amém, irmãos? Então, a divisão, ela frustra a ação do Espírito de Deus na igreja, porque Ele só pode agir onde há concordância e unidade. E isso é tão verdade que o nosso Deus, Ele é um Deus triuno, amém? Então o Pai, o Filho e o Espírito, e entre eles a plena o quê? Unidade. Da mesma maneira entre nós deve haver unidade. Lá na célula tem que ter unidade. Então se queremos ver multiplicação de unção nas nossas vidas, nós precisamos estar em unidade, amém, irmãos? Vai ter encontro com Deus? Vamos estar em unidade. A célula está com um alvo, um propósito de juntos avançarmos, de ganharmos vidas. Vamos fazer isso em unidade. Seja um com o seu líder, seja um com os irmãos, para juntos nós cumprirmos o propósito de Deus. Posso ouvir o amém? Nós vamos começar agora uma campanha de 21 dias de jejum e oração. E eu sei que tem irmãos que não participam, que não gostam de jejuar, mas nós precisamos de mais do Senhor, e precisamos fazer isso em unidade, amém? Eu falei aqui, né, que tem irmãos que gostam de ficar com fome. Ninguém gosta de ficar com fome, mas se nós queremos mais de Deus, é importante você separar um tempo em jejum, separar um tempo em consagração. Por isso eu quero convidar você para participar conosco nesses dias que teremos de jejum e oração. Então é importante você andar com pessoas ungidas. Lá em Provérbios 13, 20 diz que quem anda com os sábios, ele será sábio. Quem anda com ungido, será ungido também. Olha aí para o seu irmão, vê se ele tem cara de ungido. Ungidão, aleluia. Ungidão, cheio do Espírito Santo. E aí, ele tem cara ou não? Ou está desanimado com a vida? Misericórdia. Não. Ele é cheio do Espírito, amém? Atos 4, 13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então o segredo dos discípulos, que eram homens completamente limitados, qual que era o segredo? Eles caminharam com Jesus. Com quem você tem caminhado nesses dias? Pessoas mundanas? Pessoas vazias de Deus? Pessoas carnais? Pessoas que não fluem em vida de Deus? Automaticamente é isso que vai acontecer com você também. Mas se você resolve caminhar com gente de Deus,
gente boa de Deus, que vai despertar em você um desejo de buscar mais ao Senhor, de se envolver com os irmãos, de se alimentar da palavra, de buscar, de ser intenso. Isso tem o poder para mudar a sua vida. Você crê nisso? Amém, irmãos? Então, se você quer que a sua unção cresça, quantos querem que a unção cresça? Tem irmãos que eu acho que não quer. Levanta a mão aí. Quantos querem que a sua unção cresça? O que é essa unção? É a presença de Deus na sua vida, querido. Você não quer que a presença flua na sua vida? Você acha que está bom quanto tem? Não, há mais de Deus para você. Mas para isso você precisa caminhar com pessoas que têm presença, que são ungidas pelo Senhor. Amém? E você verá que essa unção vai se multiplicar. Essa unção vai transbordar na sua vida. E há pessoas que só de nós conversarmos, nós percebemos vida de Deus fluindo através dela. Que nós sejamos esses, amém, irmãos? Só das pessoas falarem com você, elas percebam que há vida em você, que há a vida do Espírito, que há a vida de Deus. Ou seja, há um transbordar de vida fluindo através de você. Diga assim: onde houver unidade, ali haverá multiplicação de unção. E por fim, irmãos, a unção, ela também é multiplicada aonde há louvor e onde há adoração. Amém? Na verdade é o terceiro ponto. Portanto, eu não quero aqui me aprofundar sobre o que é louvor e adoração, mas o que eu quero aqui destacar é que nós precisamos entender, olha para cá, querido, nós precisamos entender que há uma unção especial quando nós louvamos juntos. Amém? Quando nós, em unidade, decidimos louvar ao Senhor, há um poder, há uma unção que é liberada sobre as nossas vidas. Então, quando nós falamos entre nós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, há um liberar de vida e de unção de Deus sobre nós. Por isso, não menospreze o momento de nós louvarmos ao Senhor. Há muitos irmãos que chegam após o culto, o louvor acabar, mas não faça isso. Eu sei que é importante, realmente o momento da palavra é o momento mais importante do culto, porque o Senhor fala conosco através da palavra, mas não menospreze o momento do louvor, porque é no louvor que nós somos cheios do Espírito, amém, querido? Quando você louva, você está fluindo no Espírito, então você precisa aproveitar o momento de louvor para fluir, senão você vai ficar seco. E aí, para dar um glória a Deus é difícil, para dar um aleluia é uma luta. Por quê? Porque não flui vida. Mas o Senhor quer liberar vida sobre você nessa noite. Você crê nisso? Você quer mais essa vida de Deus? Então, participe em todos os momentos do culto. Quando é hora de louvar, louve de verdade. Louve com intensidade, louve de coração. Quando você louva, ou até mesmo ouve alguém louvando, creia, saiba, a unção, ela pode vir sobre você. Então você precisa desejar a unção, desejar a presença, desejar o fluir de Deus. Por isso, espere receber do Senhor no momento do louvor, porque no momento do louvor, a unção é liberada sobre as nossas vidas. Quando nós louvamos, a unção multiplica. Há alguns exemplos bíblicos aqui para nós destacarmos isso. Temos o exemplo de Eliseu. Eliseu, a palavra diz que ele mandou trazer alguém que tocasse a harpa enquanto o tangedor tocava. Vamos ler isso, 2 Reis 3, verso 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Amém, irmãos? Porque o louvor multiplica e libera unção. Pastor, eu quero mais unção. Então você tem que louvar a Deus, meu irmão. Você tem que louvar a Deus constantemente. Não quero que você se sinta condenado ao falar isso, nem acusado, amém? Mas o que você ouve? O que está lá no seu Spotify? Né? O que você
está ouvindo? Lá no YouTube, o que você ouve? Você ouve louvor? Porque se você não ouve louvor, você está perdendo a oportunidade de fluir vida. Então coloque louvor lá na sua casa. A sua casa tem que ser um ambiente de louvor. Amém? O seu carro tem que ser um ambiente de louvor. As pessoas possam entrar e perceber, puxa, fluir aqui nesse lugar. Sabe, minha oração é para que quando pessoas chegarem na minha casa, elas percebam a vida aqui, a fluir aqui. Quando pessoas chegarem aqui nesse prédio, elas possam perceber a vida aqui nesse lugar, a fluir de Deus, a presença de Deus. Mas por quê? Porque aqui tem um povo que louva a Deus, um povo que adora ao Senhor. Então que haja sempre um louvor ao Senhor nos seus lábios, em dias bons, mas também em dias maus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tenha essa disposição de louvar em todo o tempo. Então assim, quando nós tivermos aqui momentos de louvor, louve, seja intenso, participe, porque são nesses momentos que a unção também é liberada sobre as nossas vidas. Lá no Salmo 34, verso 1, diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Amém? Agora essa história aqui de Salmo 34 é um salmo de Davi. E Davi, ele escreveu esse salmo quando ele fugia de Saul, que queria o matar. Ou seja, num momento de luta, num momento de dificuldade. Mas ele resolveu entoar um cântico ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Pastor, eu estou em dias difíceis, dias de luta, problema, de tudo que é lado. O que eu faço? Te dar um conselho: louve ao Senhor. Pastor, eu estou debaixo de tentação, uma luta, o capeta está na minha mente, está difícil. O que eu faço? Louve ao Senhor. Amém? O ambiente está pesado na minha casa, pastor, é briga o tempo todo. O que eu faço? Bote um louvor lá. Amém? Mas não é só botar um louvor de maneira religiosa. Não, louve junto. Abra a sua boca e louve. Abra a sua boca e cante. Declare. Amém, irmãos? E louvores que realmente expressem a sua adoração e a sua busca ao Senhor. Então Davi disse isso no momento de luta, de problema dele, de perseguição, querendo matar ele. Ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que haja um louvor sempre nos seus lábios, todos os dias. Amém, querido? Sabe por quê? Quando você vem no culto, não sei se você já percebeu isso, quando você vem no culto, você ora, você ouve a palavra, mas quando você vai embora, você vai perceber, se não percebeu, você vai perceber que você vai embora cantando algum louvor que nós cantamos aqui. Quem já percebeu isso? Você vê a importância do louvor, a importância daquilo que nós estamos cantando, declarando. Então quanto mais eu louvo, mais eu percebo então que essas águas, como citado aqui na visão do profeta, elas crescem. Então há dias em que a congregação consegue entrar em uma esfera de adoração, e esse ambiente ele fica permeado de presença e unção de Deus. Você deseja isso? Eu desejo mais da unção do Espírito. Eu desejo mais da unção de Deus. A unção é algo que pode ser percebido, sentido. Se uma pessoa que ela não tem uma experiência com Deus, ela vem aqui entre nós e a unção é liberada, ela vai falar: puxa, que energia gostosa. Há uma energia nesse lugar. Mas para nós, essa energia é a unção de Deus. Amém, querido? É a presença de Deus. Então, não se trata de mera emoção da alma, mas de uma percepção espiritual. E as coisas de Deus são perceptíveis. Por isso que você tem um coração para falar para o Senhor: Senhor, eu quero perceber mais da tua unção na minha vida. Eu quero perceber mais o teu fluir de vida em mim. Amém, irmãos? Outro exemplo é o exemplo do rei Josafá. A Bíblia relata a vitória do rei Josafá
que venceu através da oração, do jejum, mas também do louvor. Vamos ler isso, 2 Crônicas 20, verso 21, diz assim: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Creia, meu irmão, o louvor tem um poder, e vai desencadear a manifestação de todo o mal que se levanta contra nós. Toda resistência contra a sua vida, contra as nossas vidas, diante do louvor, ela é quebrada em nome de Jesus. Você crê? Há uma unção que é liberada sobre você, há uma unção que é liberada sobre a sua vida. Não é por um acaso que eles começaram a cantar, e então eles viram a mão do Senhor sobre eles, favorecendo eles. Então há uma graça especial quando, como igreja, nós louvamos ao Senhor juntos. Amém, irmão? Lá em Efésios 5,18, você sabe, Paulo diz que nós somos cheios do Espírito quando nós falamos, quando nós entoamos salmos. Então, olha para cá, não fique de boca fechada na hora da oração, não fique de boca fechada na hora do louvor, como se estivesse assistindo algo. Não, você precisa abrir a sua boca e louvar, e você vai perceber a unção de Deus fluindo sobre você. Amém? Terceiro exemplo e último, o exemplo de Paulo e Silas. Depois de um dia de açoites, você sabe a história, eles perseguidos por pregarem o evangelho, depois de um dia ali de açoites, debaixo de perseguições, então presos, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a louvar ao Senhor. Atos 16, verso 25, diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então, qual era essa canção que Paulo e Silas estavam cantando, entoando? Com certeza a canção dos vencedores de Deus, amém, querido? Os vencedores de Cristo. Então, ao invés de estarem ali, estariam no direito dele reclamar: puxa, olha só o que fizeram comigo, hein, Silas, olha só, me bateram, olha só, nós estamos aqui pregando o evangelho, só fazendo coisa boa, e mesmo assim vieram nos bater, nos prenderam, nós não merecíamos isso. Mas não foi essa postura que eles tiveram. A postura que eles tiveram foi a postura de louvar. Aqui é uma chave espiritual. Há coisas que estão acontecendo na nossa vida que a gente tem todo o direito de reclamar, de murmurar. Sim ou não? Você chega lá no mercado, vê lá o preço do ovo, aí você pode murmurar, sim ou não? Meu Deus, está acontecendo aqui nesse país? Desse jeito não dá. Você pode fazer isso, mas você pode falar: Senhor, eu te dou graças, porque hoje eu vou comer ovo. Aleluia, glória. Ou seja, encontre motivos. Está na sua casa, tendo problema, confusão, luta, você não sabe o que fazer. Senhor, eu te dou graça porque meus filhos são uma bênção. Eu te dou graça porque essa família é uma bênção. Meu marido é um homem de Deus. Minha esposa é uma mulher de Deus. Aleluia. Pastor, mas não é não. É profetize. Declare. Isso agrada ao Senhor. Amém, querido? Por quê? Porque isso expressa a sua fé. Expressa que você crê que o Senhor está cuidando de você. Paulo e Silas não ficaram lá reclamando: olha onde Jesus nos colocou. Não, eles estavam alegres porque eles estavam sofrendo pela causa de Cristo, louvando, glorificando a Deus. Então isso nos ensina muitas coisas, amém, irmãos? A unção, ela é multiplicada, a unção, ela é liberada. E você sabe a história, né? Depois que eles então louvam ali os grilhões,
cai por chão. E aí eles são libertos. Da mesma maneira na nossa vida, coisas que mesmo no dia mal você precisa aprender. Eu vou louvar a Deus. Eu vou louvar a Deus. Eu tenho tudo para reclamar, mas eu escolho glorificar e louvar o Senhor. E você verá a mão do Senhor ao seu favor. Por isso precisamos valorizar o tempo de louvor, pois são nesses momentos que o Espírito Santo deseja mover entre nós com poder. Você crê nisso? Então que o Espírito Santo gere uma nova canção nos nossos corações, nesses dias. Um coração onde, muito mais do que uma emoção, nós queremos fluir no Espírito. Fluir no Espírito. Fluir na presença de Deus. Fluir nos rios do Espírito. Sabe, gere um louvor de gratidão em meio aos problemas, em meio às lutas, em meio às batalhas. Prefira louvar, prefira glorificar a Deus. Porque são momentos assim, como no caso de rei Josafá, nós vemos que no momento de luta, no momento de vale, ele teve a instrução de louvar ao Senhor. E quem é um adorador, tem a unção de Deus multiplicada na sua vida. Quantos adoradores nós temos aqui, irmãos? Portanto, ser cheio do Espírito é algo constante. Constante. Você está aqui, recebendo uma palavra, nós já louvamos, oramos. Nós vamos orar agora novamente. Mas você vai sair daqui hoje fluindo vida. Porém, lembra da história da peneira? Para você fluir vida, você precisa estar conectado com o Espírito dia após dia. Não é domingo só, amém? Dia após dia. Domingo já está bom. Tem crente que nem domingo. Mas não é só domingo. É domingo, segunda, terça. Todo dia eu escolho fluir na presença do Senhor. Todo dia eu escolho receber de Deus, fluir na presença de Deus. Posso ouvir amém por isso? Então, busque ao Senhor. Sabe, seja cheio do Senhor. Faça isso constantemente. Constantemente. Hoje você ouviu essa mensagem sobre você multiplicar essa unção sobre a sua vida. E a verdade é, irmão, só tem valor diante de Deus aquilo que nós fazemos, podemos dizer assim, cheios da unção. E fluindo da unção, da presença de Deus. Então o segredo para tudo na nossa vida é o enchimento do Espírito. Diga assim, o segredo para tudo na minha vida é o enchimento do Espírito. Você ouviu então hoje que nós somos cheios, pode passar, nós somos cheios quando nós temos fome. Amém? Nós somos cheios quando nós também temos e andamos em unidade. Mas nós somos cheios quando nós louvamos e adoramos a Deus. Amém, querido? Nós somos cheios quando nós louvamos, adoramos ao Senhor. E eu gostaria que você ficasse